Olha, Marcelo, bem colocado isso. Isso é o universo, o mundo das oportunidades perdidas, né? Quantas boas empresas, quantos bons profissionais desapareceram sem que o seu público percebesse, né? Eu costumo dizer que a marca tem 2 objetivos, tá? O primeiro objetivo da marca é gerar atenção. Existo, estou aqui. Se as pessoas não sabem que eu existo, não adianta, né? É mais ou menos como tu ir naquela festa e tu não ser percebido, né? Ninguém conversar contigo. Não aconteceu. E segundo, depois de despertar a atenção e as pessoas perceberem que tu existe, quais são as associações que eu gostaria que elas tivessem, né? O que eu gostaria que elas lembrassem, né? E aí tu colocou um ponto muito interessante. Em algumas regiões, e poderia até extrapolar isso, o nosso estado ele tem uma preocupação muito grande com bens concretos, né? Bens tangíveis. A gente fala muito de máquina, de prédio, de frota, de equipamento, e esquece muito de que tudo isso precisa ser transformado numa marca que represente os valores e os benefícios que eu estou entregando, né? É isso aí. Essa é uma preocupação muito grande no momento que tem empresas e em companhias que têm produtos e serviços, às vezes, superiores, e, ao mesmo tempo, você olha para a marca e não teria nenhuma confiança, nenhuma segurança de fazer negócios com ele, né? Então, eu acho que essas 2 coisas elas precisam andar juntas e muitas vezes elas são esquecidas porque é muito mais fácil, ou talvez um pouco mais tranquilo pela vivência, de medir o investimento num equipamento e saber exatamente em qual prazo de retorno ele vai te pagar, do que tu investir na tua marca, né? Quando é um investimento para sempre na marca, né? Quando tu está fazendo investimento em marca, ela não é um investimento que vai terminar no semestre ou terminar na temporada, né? É um investimento constante. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos investimentos em marca e de como é importante esse equilíbrio, né, entre visão de curto e longo prazo. Legal. Felipe, assim, eu estava aqui te ouvindo e trazendo essa questão também que o Marcelo apontou, construir a marca, porque a marca ela precisa me impactar, né? Ou seja, ela tem que gerar, o efeito da marca é gerar o impacto no indivíduo ou no público, né? Que não necessariamente pode ser na pessoa, pode ser numa outra empresa, pode ser no mercado, enfim. Mas exige esforço para pensar a marca, né? Não dá simplesmente para ir ali, pegar numa prateleira e estar aqui, né? Ou seja, conta assim, eu sei que isso demoraria 60 horas, porque isso é uma disciplina da faculdade, né? Mas assim, como é que é um pouco desse caminho para chegar, né, na ideia ou nesse produto final que é, bom, a marca é essa, né? O que são as principais etapas, né, vamos dizer assim, para essa construção? Tem a investigação, como é que é? Conta um pouco como é que é esse processo, porque eu quero acreditar que, como tu falou, nós estamos o Brasil é legal por causa disso, ele é um país de muita oportunidade, tem muita coisa para ser feita no Brasil, né? Então, assim, a gente vê ainda um universo, assim como tem um universo muito grande de empresas que não pratica os fundamentos de gestão, que é muito daquilo que nós trabalhamos, né? Eu vejo também que a imensa maioria das empresas não dá valor e não valoriza e não constrói, né, as suas marcas de modo a usar isso estrategicamente dentro do seu negócio. Então, mais por isso a minha pergunta, né? Como é que é esse processo, assim, para também quem está nos ouvindo entender e pensar um pouco a respeito? Sim, boa pergunta. O curioso disso tudo, Luciano, é que muitos desses empreendedores que não valorizam tanto a marca, quando tu pergunta para eles quais são as empresas que eles gostam ou valorizam, são as empresas que têm marcas fortes. Tu vai ver que desde a escolha do relógio até a escolha do carro passa por marca, né? Sim. As escolhas do restaurante que ele prefere ao destino turístico passa por marca, né? Uhum. E tudo isso foram justamente aqueles atalhos mentais lá que eu comentei no início da nossa conversa. Sim. Luciano, o nosso trabalho ele envolve muita descoberta, né? A gente estava falando há pouco do propósito, ele é revelado, né? Envolve quase que um trabalho, muitas vezes os clientes comparam, isso é um trabalho de um psicólogo empresarial, né? De tu entender o que move aquele negócio, o que move as pessoas, né? O que tem
lá na origem da empresa, né? Se a gente olhar a origem e original, são palavras que têm exatamente o mesmo radical, né? O original é que todo mundo busca ser, né? Singular, único. E a origem é muito dessa singularidade, né? É muito fácil copiar um produto, mas é quase impossível copiar um produto se você estiver dentro do produto, né? Se aquilo que tu acredita estiver dentro desse produto, que é a marca, né? Então, o trabalho envolve muita investigação em dois aspectos, tá, Luciano? O primeiro aspecto é o interno, é conversar realmente com as pessoas, tem várias técnicas e ferramentas que a gente utiliza para fazer essa investigação interna. E a segunda investigação envolve olhar para fora, né? Olhar para o público, olhar, sobretudo, para o comportamento das pessoas, para as tendências, de como se comporta em relação à categoria, quais são as marcas que estão disputando esse negócio, quais são as possibilidades, inclusive, de fora do segmento que podem influenciar a situação de consumo, né? Certo. E a terceira parte, obviamente, somos nós, né? A gente provoca, né? A gente faz um papel de constantemente colocar tudo isso sob júdice, né? Qual é a verdade por trás disso? Voltando lá na pergunta do Christian, né? É buscar a verdade, de fato, né? De um lado eu tenho os meus valores, o que me torna especial, de outro eu tenho os problemas do mundo, as necessidades, e eu preciso, nesse meio do campo, posicionar a minha marca, né? E de uma forma única. Eu falei muito sobre o atalho, né? O grande problema hoje é que nós temos uma infinidade de marcas, nós temos excesso de marcas, excesso de produtos, excesso de ofertas. Se a gente olhar para a geração dos nossos pais ou para a geração dos nossos avós, as escolhas que eles tinham em praticamente todas as categorias de consumo eram inferiores, assim, milhares de vezes inferiores ao que nós temos hoje, né? Então, como se destacar no meio dessa multidão, né? É como eu consigo despertar a atenção e gerar as associações, como eu consigo ser percebido como é diferente. E o nosso cérebro, por outro lado, né? A gente está falando com pessoas, o nosso cérebro foi programado para ver o que é diferente, né? Então, toda vez que eu tenho uma marca que acha que é só olhar o que o concorrente está fazendo, a linguagem, tanto verbal quanto visual, né? As estratégias, né? O posicionamento, eu vou ficar igual a ele, né? E quando as coisas são iguais, quando as coisas são parecidas, quando o mundo é o mundo dos ordinários, dos comuns, como é que nós escolhemos como consumidores? A gente vai no mais barato. Se tudo é igual, sim, tudo é igual, escolha o mais barato, escolha o mais econômico, escolha o mais conveniente, né? Então, a marca é justamente uma blindagem contra isso. Eu preciso despertar esses valores, trazer isso dentro de uma realidade, obviamente, de mercado, e depois levar para a rua, né? Tinha um cliente meu que dizia, Felipe, é muito importante essa etapa da execução, né? Porque só tem valor na hora da execução. E ele dizia, ele era carioca, né? Ele tinha uma frase que era fantástica, né? Ele dizia o seguinte: tem muita empresa cheia de alegoria e pouco samba no pé. Né? Muito bom. O cara inventava o negócio e na hora de executar, nada. Teve um outro caso que também aconteceu comigo, um negócio novo, né? O cara quis fazer um posicionamento premium, né? De uma padaria, batizou de Boulangerie, que é padaria em francês, só que o atendente não dizia bom dia em português para ti, né? Então não adianta nada. Está botando teu dinheiro fora, né? Claro. Essa história ela tem que estar encaixada. Então, o nosso trabalho, Luciano, é muito importante comentar isso, depois de definir essa estratégia, ou seja, qual é a mensagem, qual é o diferencial que eu vou colocar com mais intensidade no mercado. Eu preciso mapear os meus pontos de contato e alinhar eles para que eles executem, né? Ou seja, contem essa história, entreguem essa verdade no mercado. E aí, ao longo do tempo, e talvez aí está o outro aspecto, porque marca não é tão valorizada, é que marca não é instantâneo, né? Não é uma chavezinha ali que eu aperto um botão e amanhã está todo mundo pensando isso de mim, né? Não é a máquina que eu ligo e começa a produzir amanhã. Marca é uma constância. Eu preciso começar hoje e continuar fazendo, né? Investindo minha energia, meu tempo, meu dinheiro, para que ao longo do tempo essa imagem comece a ser construída no público. Ela tem que parar em pé e ficar em pé, né, Felipe? Ficar em pé. Tem que parar em pé no sentido de
né? Ela tem que parar em pé no sentido de fazer sentido, né? Ou seja, tem que ser verdadeira e ela tem que parar, seguir em pé, porque eu tenho que alimentar ela com conteúdo, com, né? E trabalhar esses elementos aí.